Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Mariana Matos. Hoje eu vim fazer um vídeo sobre o desfraude do meu filho. Eu quero falar pra vocês que ele tá aqui comigo, por isso que eu tô sentada no chão da sala, porque ele tá aqui, vocês vão ouvir ele falando comigo. Eu vou falar pra vocês o quê? Como que tá acontecendo, como foi que eu percebi os sinais, porque o desfraude ainda não tá completo do Pedro, ele ainda tem escapes de xixi ainda. Mas eu quero falar pra vocês como foi que eu percebi, enfim, como eu percebi, como eu vi que ele tava pronto, se eu fiquei muito na dúvida, se ele tava, se não tava pronto, como que foi todo o processo. Vamos lá, o Pedro está agora com 1 ano e 9 meses. Para algumas pessoas já é tarde pra acontecer o desfraudes e para outras pessoas, assim, tá sendo cedo. Muita gente me fala, nossa, tá super cedo pra desfraudar ele, geralmente é lá pros 2 anos, espera mais e tudo mais. O que que aconteceu? Eu comecei a ler quando o Pedro estava por volta de 1 ano e 4 meses. Eu comecei a ler sobre, porque o Pedro com 1 ano e 4 meses começou a me pedir pra fazer cocô. Antes disso, com 1 aninho, o Pedro falava, ele avisava quando ele fazia. Então, só avisava o cocô, ele não avisava quando fazia xixi, mas quando fazia cocô, toda vez ele avisava. Mais ou menos com 1 aninho. E aí, depois disso, ele, com 1 ano e 4 meses, ele começou a avisar que ele queria. Porque ele falava, ih, cocô, ele falava assim. Aí eu olhava e não tinha nada. Passava um pouquinho e ele fazia. E aí eu fui percebendo que ele tava realmente avisando, que ele tava com vontade de fazer. Aí um dia eu levei ele pro vaso e ele fez lá. Desde esse dia, ele começou a fazer só no vaso. Mas o que que acontece? Com 1 ano e 4 meses eu coloquei o Pedro na escola. E aí, gente, bagunçou tudo. Ele passava a parte da manhã na escola e a parte da tarde ele ficava com a minha mãe ou com a minha irmã. Só que como eu tava trabalhando, assim, eu não queria dar esse trabalho pra elas, então acabou que eu não falei nada e deixei ele usando fralda. Ele continuava avisando e algumas vezes quando tava com a minha mãe, ela levava ele pro vaso e ele fazia. Só que quando ele chegava em casa com a gente, já tava muito tarde, assim, já era por volta das 7 horas da noite. Então ele faz sempre pela manhã. Então ele já não tinha mais de fazer cocô, de fazer xixi no vaso. E aí eu fiquei muito na dúvida, assim, do que fazer, mas eu tava trabalhando e tudo mais, e aí a gente seguiu. Logo depois... Oi, filho. Vem aqui, fala um oi aqui, ó. Fala um oi. Oi. Aqui, ó. Fala um oi aqui. Fala um oi. 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 Joga um beijo. Vai, então senta aqui. Eu tive que dar uma paradinha aqui que ele tá aprontando. Tira. Tira da mão. Olha a carinha. Tira a mão. Tira da mão, gente, tá vendo? Vem cá, deixa eu tirar pra você, porque colou por conta da cola. Cola. Aí, veio a quarentena e a gente começou a ficar em casa. E aí o Pedro já tava com 1 ano e 6 meses, já tinha passado 2 meses. E o Pedro voltou a me pedir, a avisar, na verdade, que tava fazendo, e aí eu levava ele pro vaso. Então, todas as vezes ele vinha até mim, ou meu marido, que tava nós dois em casa, e aí ele falava, cocô, ele só falava assim, né, tipo, ele falava, ixi, cocô, sempre, mas ele nunca tinha feito. Sempre tava de fralda e ele não fazia, ele só avisava que ele queria fazer. E aí eu falei, bom, parece que é um sinal. Mas ainda assim eu não tirei a fralda, porque eu fiquei um pouco assim, será que eu tiro a fralda? Será que eu não tiro? Será que ele realmente tá pronto? Uma das coisas também que falam que a criança tem que estar... um dos sinais também que demonstra que a criança... Sinal, né, filho? Um dos sinais também é que a criança já dê conta de tirar a própria roupa pra poder ir e fazer o xixi, enfim. O Pedro não conseguia fazer. Até hoje ele tem um pouco de dificuldade de tirar e colocar, mas ele coloca sozinho. Mas tirar ele tem um pouco de dificuldade. Às vezes ele consegue, outras vezes não, mas assim, não consegue por completo tirar sozinho. Eu tô na parte que tô ensinando a tirar a meia ele sabe tirar, mas assim, a bermuda ele ainda tem um pouco de dificuldade, cuequinha também ele tem um pouco de dificuldade. Então eu falei, gente, será que ele realmente tá pronto? Fiquei muito nessa dúvida. Só que daí, quando o Pedro tava com 1 ano e 7, mais ou menos, porque com 1 ano e 6 foi quando a gente tava aqui, então ele começou a pedir e eu comecei a levar ele pro vaso pra fazer o cocô. E aí, a gente tem um piniquinho que é aquele de pregar na parede, tipo um mictóriozinho. E aí,
é um sapinho e o Pedro ama animal. Então a gente começou a falar, e faz um xixi no sapinho, e eu levava ele, colocava ele pra fazer xixi, mas ainda assim eu deixei ele de fralda. Eu não tirei a fralda assim de uma vez, porque como eu falei, eu não tava na certeza que ele tava pronto. E é bem complicado, porque eu acho que a criança, gente, eu não sei, mas eu não sei se ela apresenta todos os sinais. Mas o que aconteceu logo depois? Quando a gente começou com isso, o Pedro já estava agoniado com a fralda. Durante o dia, ele sempre arrancava a fralda. Então, pra ele ficar de fralda, ele tinha que realmente estar de bermuda. E mesmo assim, gente, muitas vezes ele tirava. Muitas vezes ele tirava a fralda, enfiava a mão por dentro e tirava. E falava, fralda não, fralda não. Fraldinha, que ele fala, fraldinha não. Falei, bom, parece que é mais um sinal. Aí depois disso, gente, era muito difícil ele ficar de fralda. Mas ainda assim ele ficava. E aí, o que aconteceu? Foi ficando uns dias bem frios. E aí, eu fiquei assim, será que agora é o momento pra eu tirar a fralda dele? Porque tava ficando muito frio. E aí, ele só ficava de calça. E às vezes, quando eu deixava ele sem fralda, ele fazia xixi nas calças dele. Então, tipo, na calça, sabe? A calça ficava muito molhada. Aí, eu fiquei muito preocupada. Falei, nossa, tá muito frio. Tava bem frio aqui na cidade. Eu fiquei muito preocupada e eu comecei a deixar ele de fralda nesse tempo. Mas ainda assim, pra fazer cocô, ele não faz de jeito nenhum na fralda. Mas eu acredito que essa pausa que eu fiz atrapalhou muito, porque eu acho que agora ele já estaria sem fralda mesmo. E aí, depois de um tempo, eu comecei, que ele já não tava mais querendo ficar de fralda durante o dia, eu troquei a fralda, comecei a usar aquelas que tem elástico do lado, sabe? Que é fralda roupinha, né, que eles falam. Porque daí ele não arrancava, mas ele ficava falando, fraldinha não. Daí foi onde eu tirei a fralda. E hoje em dia a gente tá sem a fralda. Ele tá usando a fralda pra dormir e durante o dia ele não usa mais a fralda. Mas do xixi ainda teve alguns escapes. Eu vou ser sincera com vocês que eu acho que não foi tanto quanto eu achei que seria. Eu acho que o mais complicado é quando é xixi no sofá. Porque ele fez um xixi uma vez na minha cama, o outro xixi e uns 3 ou 4 no sofá já aconteceu em todo esse tempo. Mas geralmente é no chão que acontece, porque eu não levei ele pra fazer xixi. Tipo assim, ficou um tempinho sem ir. Então, ele acabou que teve sim esses escapes de xixi, e é um pouco, assim, chato de lidar, vamos dizer, porque você tem que limpar o chão e tudo mais, e acaba que deixa cheiro, então você tem que realmente limpar mesmo, jogar uma aguinha ali, porque senão fica com cheiro de xixi. Por mais que seja xixi de criança, ainda assim eu acho que tem um cheirinho. Mas o que eu faço? Quando isso acontece, gente, eu nunca me estresso. Eu sempre tento ficar o mais de boa possível. Hoje em dia tem muito menos escapes, assim. Tem dia que não tem nenhum, tem semana que não tem nenhum. Eu não acho que ele tá totalmente pronto pra não usar a fralda, tipo, nenhuma, sabe? Por exemplo, pra noite. Mas eu fico ainda pensando, será que ele realmente tá pronto? E essa que eu acho que é a grande questão de todas as mães. De ter certeza que o filho tá pronto. Como eu falei, quando acontece algum escape de xixi, gente, eu fico assim, tranquila. Não brigo com ele, eu só falo pra ele, filho, o xixi não é aqui. Onde que é o xixi? Eu vou deixar pra vocês aqui umas filmagens que eu fiz. Todas as vezes que eu tiro a fralda do Pedro pela manhã, eu falo pra ele, filho, você tá sem fralda. Se você quiser fazer xixi, você tem que ir lá no sapinho fazer xixi. Porque é um sapinho, né? Você pede pra mamãe pra fazer xixi e cocô. Eu sempre falo isso pra ele. Então ele já gravou isso. Tanto que vocês vão ver no videozinho que ele repete, ele fala, chamar a mamãe, ele sempre fala alguma coisinha assim. Porque ele já sabe que ele tá sem fralda, então eu sempre aviso pra ele que ele tá sem fralda e que ele precisa chamar. Quando ele faz xixi no chão, eu falo, filho, o xixi é no sapinho. Gente, tudo com muita calma, olhando diretamente pra ele. Eu não falo, tipo, eu tô aqui em cima, sabe? Eu sempre abaixo, falo com ele, tenho paciência. É uma coisa assim, você tem que ter paciência. Mas assim, como foram poucos escapes, teve uma vez que foi 3 escapes um dia no chão. E aí eu falei, nossa, outro xixi, sabe? Mas aí eu paro, ter paciência mesmo. Mas vai ter vezes assim que vai acontecer, viu, gente? E aí eu deixei o videozinho aqui e eu vou mostrar pra vocês como é que é esse sapinho. Eu acostumei sempre, quando ele faz xixi, eu pego, é bem pertinho assim a parede, eu pego o xixizinho dele aqui e jogo no vaso. Eu não sei se eu tenho ainda esse vídeo que eu gravei, mas o Pedro, toda vez que ele fazia xixi, ele fazia isso.
Ele ainda faz isso, mas eu prefiro que ele não faça, porque acaba que derrama um pouco na borda do vaso. Eu sempre falo pra ele, devagarzinho, quando ele vai jogar, ele fala, devagarzinho, joga devagar. Porque eu faço esse treinamento com o Pedro de coordenação motora, transferência de líquido, pra ele ter essa coordenação, mas acaba que ainda joga um pouco no vaso. Então, pra eu ter menos trabalho ainda assim na casa, eu prefiro que ele não jogue, eu prefiro que ele só faça xixi. Que ele faz isso, mas assim, não é nada demais também, e não interfere muito nessa questão dele fazer xixi, mas ele entende que o xixi eu tenho que jogar no vaso. Assim, lá na casa da minha mãe, ele faz xixi no vaso normal. Minha mãe leva ele, senta ele no vaso. Aqui em casa eu também faço isso, levo muito ele no vaso pra fazer xixi, não somente no sapinho, pra ele não acostumar de fazer xixi só lá. Então ele sempre faz lá e também faz no vaso, pra ele não ter essa, assim, assimilar na cabecinha dele que xixi é só no sapinho. Porque senão eu fico com medo dele não fazer xixi depois no vaso, em outros lugares onde a gente tiver, enfim. Então eu tô fazendo dessa forma. Vou deixar pra vocês o vídeo, né? Como eu falei. Cocô, xixi. Só tem xixi, pega. Joga lá no lixo. Não vou mostrar porque ele já tá com... Tirou? Porque ele já tá com... Olha, joga fora. Pepe, vamos pra bermuda? Vem cá. Pepe, você tá sem fralda. Mamãe. Você tem que chamar a mamãe pra fazer... Cocô. E? Cocô, xixi. E xixi. Onde que faz xixi? Xixi faz sapinho. Faz no sapinho, muito bem. Pegou. Então vocês viram o vídeo. Gente, esse vídeo já ficou muito longo, mas eu vou gravar um próximo vídeo falando pra vocês como que eu tô fazendo o processo do desfraude mesmo. Aqui foi mais como os sinais, como é que foi que eu percebi e tudo mais, mas eu quero mostrar pra vocês como que eu faço mesmo, como que eu levo ele pra poder fazer xixi, como que tá sendo, como que ele me pede, tá? Eu vou gravar certinho isso daqui, então eu espero que vocês tenham gostado. Como eu já falei no outro vídeo, o canal é super novinho e eu espero muito que vocês se inscrevam no canal e que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Curtam o vídeo, gente, pra poder me ajudar, pra eu saber também que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, que eu tô sempre respondendo todo mundo, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada, gente, por me assistir e fiquem com Deus.